Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 32 para o 6º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre o extrativismo. Nós vimos que no campo predominam-se as atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Mas é importante falar que a paisagem do campo está mudando. E hoje nós vemos, através do agronegócio, os 3 setores da economia no campo. Mas sabemos do predomínio do primeiro setor. Quando falamos da paisagem rural, falamos da pecuária e da agricultura. Agora, nós vamos falar sobre o extrativismo. Extrair. Mas nós vamos falar principalmente da extração mineral, ou da indústria da mineração. Por quê? Porque o mineral é um recurso natural. Tá? Nós podemos falar de a extração, tem animal, vegetal e tem a mineral. Nós vamos dar uma ênfase na extração mineral. Mas vamos falar um pouquinho sobre a importância do extrativismo e como ele está presente no nosso dia a dia. Você já pensou sobre a origem dos produtos que consumimos diariamente? Muitos deles vêm da indústria e resultam do processamento, de matérias-primas variadas. O pãozinho lá no café da manhã, o café da manhã que você toma, não é verdade? Tudo isso tem uma matéria-prima até chegar nesse produto final, o biscoito que você gosta, a roupa que você está vestindo. Então, a matéria-prima é fundamental. Então, a extração, ela é básica para o nosso dia a dia. Existem diferentes tipos de extrativismo. O vegetal. Nessa foto, você vê uma seringueira, tá? Onde se está retirando o látex para fazer a borracha. Nós temos ainda o extrativismo animal. E eu gostei dessa foto porque quando falamos de extrativismo animal, muitos pensam no gado. E não é. Criação de animais é pecuária. Tá certo? Agora, extração animal é a caça, a pesca, aonde o homem não plantou, aonde ele não cuidou. Que a extração é você retirar. Certo? E extração mineral. E aí, nós vamos falar um pouquinho, E vamos chamar de indústria da mineração. Por que indústria da mineração? Porque a mineração, o homem, ele não consegue produzir, por exemplo, extração animal. O homem tem o quê? A pecuária. Extração vegetal, a agricultura. E para a mineração? Ele tem onde ele vai cavar, onde ele vai extrair, ele vai retirar o minério. Então, nós vamos chamar de indústria da mineração. Extração mineira durante a Revolução Industrial. Você está pensando em Minas Gerais? Não. São em Minas. Esse mineiro aí, essa mineira, são as minas, e nós vamos falar das minas de carvão, tá certo?
vamos olhar no Mozambique, usar esse recurso para a gente entender um pouquinho desse processo. Extração mineira. Olhem bem, aqui, lembrando, nós estamos falando século XVIII. Então, a utilização de mão de obra é muito grande. Certo? A utilização de homens cavando esses recursos, ela é intensa. Inclusive, até mesmo mão de obra infantil. Isso foi uma realidade. Mas nós vamos ver que hoje essa mineração ela ocorre de uma maneira diferenciada. Hoje o uso das máquinas e das novas tecnologias é intenso. E aí nós vemos que o impacto no meio ambiente é muito maior. Vamos ver agora uma mina a céu aberto. Observem que nós vamos ter homens operando máquinas, mas essa escavação, ela não é mais da maneira que acontecia antes. O homem fazendo, cavando, né, manualmente. Tá certo? Olhem bem, foi o que eu disse para vocês. O impacto ambiental é muito maior. Olha o maquinário que é usado. Tá? Então, nós temos maquinaria, nós vamos dizer assim, maquinaria pesada, ela é intensa. Olha bem, e você não vê a ação do homem no sentido de ver homens escavando. Você vê o homem trabalhando e dirigindo, né? Dirigindo no sentido de estar administrando a retirada de todos esses recursos. Então, é automatizado, é muito mais rápido, muito mais intenso. Tá? Maquinária ligeira, tá? E você vê um processo muito intenso na extração de recursos minerais. E isso acontece o tempo todo. Agora, nós vamos ver a extração de gás natural, tá certo? Essa plataforma, tá? E você pode observar que ela é no oceano, tá? Como que ela acontece? Olha bem, sempre lembrando, nós temos também o assoalho do oceano, aonde ele é cortado aqui, tá? E o transporte desse gás. Exige uma tecnologia muito grande para que essa extração seja feita. Muitas das vezes, quando pensamos no extrativismo, pensamos no minério, que nós, valadarenses, vemos passar nos trens da Vale do Rio Doce. E esquecemos que o gás também é extraído, é um recurso natural. Ok? E agora nós vamos voltar para os nossos slides e deixar esse recurso aqui um pouco. E é muito interessante e é importante que você perceba a importância desses recursos naturais e o impacto que hoje, vamos chamar de superextração, né, com o uso das tecnologias, tem causado ao meio ambiente. É importante, nós falamos sobre algumas, né, atividades dentro do extrativismo mineral, certo? Mas é importante que desde o alimento que consumimos, as roupas que vestimos e todos os bens que usamos
são provenientes de recursos da natureza. Então, é muito importante, nesse momento, você pensar numa palavrinha que às vezes nós esquecemos da importância dela no nosso dia a dia e para o meio ambiente. O consumo. Ser um consumista consciente é muito importante nos dias de hoje. Porque eu costumo brincar e dizer o seguinte: o consumo, ele tem duas pontas que vamos falar que é negativo. É bom consumir? É ótimo. Mas nós temos que nos preocupar com essas duas pontas. A primeira é o recurso natural que é extraído da natureza. E a segunda é o lixo que nós produzimos quando consumimos o produto que nós adquirimos. E muitas das vezes nós consumimos exageradamente. E isso traz impacto negativo para o meio ambiente. Se traz para o meio ambiente, traz para o ser vivo. E nesse grupo aí, eu e você estamos incluídos. Ok? Os recursos naturais inesgotáveis ou permanentes. Recurso natural, nós vamos classificar de duas maneiras. Aqueles que são esgotáveis e os que não são esgotáveis. E aí nós podemos, dentro dos recursos naturais esgotáveis, nós vamos dizer o seguinte: tem recursos, por exemplo, o leão é uma extração animal e acabou-se, matou-se o último leão. Acabou. Os dinossauros ficaram lá atrás, não foi o homem que destruiu. Tá certo? Não, ele não foi o responsável pela extinção dos dinossauros. Mas, por exemplo, a água é um recurso renovável. Esse recurso, nós temos o quê? O ciclo da água. Mas, hoje, o homem tem, através das suas ações, o que o homem faz? Ele joga gases na atmosfera, ele joga lixo nos rios. A água vai acabar? Não, porque existe o ciclo da água. Mas, e a questão da água potável? Agora, tem um detalhe. Nós podemos pensar também o calor do sol. Ele é um recurso inesgotável e permanente. É importante. Agora, deixa só eu fazer uma última brincadeira, né, para a gente dar seguimento. O combustível fóssil, além de a queima dele polui a atmosfera? Sim. E ele entra no grupo de recursos inesgotáveis. Perdão, esgotáveis. E por quê? A natureza não tem capacidade de produzir mais petróleo? Tem. O problema é que o homem consome muito rápido. E não dá tempo da natureza refazer os estoques. Perceberam por que o combustível fóssil entra no grupo de recursos naturais esgotáveis? Por quê? Porque a natureza produz. Agora o homem consome muito intensamente. E, além disso, existe a poluição que ele traz. Energia solar é um recurso inesgotável.
Renováveis, nós temos o quê? A água. A água se renova através do ciclo. Recursos naturais não renováveis, que por sua vez podem esgotar, tá? Os minerais, a reposição deles, a natureza é capaz de produzir mais, mas o consumo exagerado não dá tempo. Ok? As nossas fontes, onde você pode conferir o material da nossa aula. E a boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor. E um valor muito grande. Tá certo? Por isso, aproveitando que estamos falando da extração, garimpe na nossa plataforma SMED-GV. Tem muita coisa boa para você, certo? E para você entrar na plataforma SMED-GV é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau! Até a próxima!